Olá, bom dia para vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Sei que essa situação que a gente está vivendo é uma situação bem delicada, é uma situação que não é o que nós estamos acostumados. Mas eu espero que vocês tenham na mente de vocês que isso vai passar rápido, tá? Que daqui a pouco tudo vai ser resolvido e que a gente vai poder se voltar a ter a nossa vida normal, voltar a ver as pessoas que a gente gosta, voltar a poder sair normalmente, a poder estar com as pessoas normalmente, tá bom? Mas enquanto isso, para poder chegar mais rápido, a gente tem que respeitar o que tem sido pedido, tá bom? Então, eu conto com vocês. Vamos continuar hoje a unidade, né, que fala dos mamíferos e das aves. Na semana passada a gente estudou sobre os mamíferos, sobre as aves. Hoje nós vamos estudar sobre os mamíferos. E primeiro eu quero que vocês entendam o nome mamíferos. E mamíferos é aquele que portador de mama. E essa é uma das características principais dos mamíferos, que eles possuem as glândulas mamárias, tá? Então, essa é uma das características principais dos mamíferos, que eles possuem as glândulas mamárias, por isso que é mamíferos, portadores de mama. Eles são endotérmicos, como as aves, então eles não necessitam da temperatura externa para poder controlar a sua temperatura interna. O próprio metabolismo deles é que vai controlar a sua temperatura. Deles não, do nosso, porque a gente está incluso no grupo dos mamíferos, tá? A presença de pelos também é uma característica bem forte no grupo. Seja em um momento da vida, ou seja em todos os momentos da vida, seja parcialmente ou no corpo inteiro. Né? Nos seres humanos, no caso, a gente tem pelo no corpo inteiro. Obviamente, a gente tem regiões que tem mais, como por exemplo, na cabeça a gente tem mais pelo do que no braço. Né? Nosso braço tem bem menos pelo. Mas tem animais que têm o corpo coberto por pelo o corpo inteiro. Ah, mas professora, por exemplo, a baleia? A baleia, ela tem pelo quando ela é apenas um neném, quando ela é um filhote, tá? Isso normalmente acontece com os animais aquáticos. Eles têm um pelo quando eles são filhotes. A gente também vai apresentar o coração com 4 câmaras, então são 2 átrios e 2 ventrículos. E isso vai resultar na respiração, na circulação, né, completa, fechada e dupla. Isso é muito importante. A gente também vai ter uma presença bem característica dos mamíferos, é a presença de dentes variados. O que isso significa? Que vocês já ouviram falar de caninos, molares, premolares, incisivos e os sisos, né? Que é o terror de muita gente, porque quando nasce, né, tem que arrancar e dói. Para as pessoas que ainda têm os sisos. Então, os mamíferos, eles apresentam, dependendo da sua dieta, vão apresentar uma característica dentária diferente. Entendeu? Então, não é todos os animais, todos os mamíferos que vão ter apenas uma dentição. Mas os herbívoros vão ter um tipo de dentição diferente dos carnívoros. Porque os carnívoros eles precisam de uma dentição mais própria para rasgar. E os herbívoros vão precisar de uma dentição mais para triturar o alimento, né? Então, são alimentações diferentes que resultam nesse tratamento. Nesse tipo diferente também de dentição. Outra característica dos mamíferos é o diafragma. Respira, vamos respirar aqui, ó. Inspira e expira. Aqui embaixo do nosso peito, da nossa caixa torácica, a gente tem um músculozinho que a gente inspira e a gente expira e você sente ele se contraindo e relaxando. Esse é o músculo do diafragma. Esse é o músculo responsável pelo sistema, ele é um dos músculos, né, do sistema respiratório. E ele é uma característica dos mamíferos, tá? Então, os mamíferos, eles apresentam o músculo diafragma. Outra característica dos mamíferos são que eles ocupam todos os ambientes. Então, a gente encontra os mamíferos em todos os hábitats. Desde o mais frio ao mais quente, você vai encontrar mamíferos ali presentes. Tá? A gente tem mamíferos realmente em todo o mundo. Em todos os hábitats. A gente tem também uma característica dos mamíferos, é que a respiração deles é exclusivamente pulmonar. Eles só respiram através do pulmão, tá? Ah, mas professora,
as baleias, os golfinhos, e as focas, os leões marinhos e etc. E os animais aquáticos, como é que eles respiram? Pulmonar também, tá? E aí, para entender um pouco melhor como eles respiram, vocês podem, no final da aula, sempre tá tendo, né? Para vocês fazerem uma pesquisa sobre uma curiosidade, essa aula não vai ser diferente, mas vocês vão fazer. Então, vocês podem estar pesquisando sobre isso. Como é que a baleia respira embaixo da água? Como é que o golfinho respira embaixo da água? Já adianta vocês, eles respiram pelo pulmão, tá? O mecanismo que eles conseguem ficar embaixo da água, eu não vou entrar a fundo, porque senão eu teria que falar as particularidades de cada grupo. É assim, é um assunto que me deixa muito empolgada, eu gosto muito de falar, mas se eu fosse falar isso, a aula ficaria muito grande, tá bom? Então vamos restringir a poucas coisas. Mas é importante vocês saberem que os animais aquáticos também respiram pelo pulmão, tá? Eles não respiram por brânquias, eles não têm respiração cutânea como os anfíbios, eles vão respirar pelo pulmão. Eles são dioicos, ou seja, a gente vai ter o macho e a fêmea, tá? E o macho geralmente vai ter os testículos, tá? Pra reprodução. E a fêmea, sempre a gente vai ter os dois animais, né? Para poderem formar dar prosseguimento à sua prole. Aí vamos entrar agora nos pormenores, né, dos animais, dos mamíferos. Primeiro a gente vai falar do sistema tegumentar deles. O sistema tegumentar, o que é o sistema tegumentar, professora? É a pele, gente. É isso aqui, tá? É a pele. A nossa pele, ela é coberta por queratina. Então, a nossa pele é queratina, tá? E a nossa pele é coberta por pelos, tá? A pele é coberta por pelos, como eu falei, parcialmente ou completamente, tá bom? Então, depende de animal para animal. Ah, mas esse mamífero aqui não é coberto por pelo totalmente. Ah, mas esse aqui é. Então, depende de animal para animal. Nós, por exemplo, somos mamíferos, mas nós não temos o corpo completamente coberto por pelos, tá bom? Diferente de outros animais, a gente vê que é coberta por pelos, como, por exemplo, os macacos são cobertos por pelos, gatos, cachorros, totalmente cobertos por pelos. Dependendo da raça também, né? Porque tem gato que é pelado, né? Zero. A gente também vai encontrar no mamíferos. Só um minuto, gente. O telefone tá tocando. A gente também vai encontrar nos mamíferos, a pele, elas vão apresentar as glândulas mamárias. Então, na pele. E é sempre na região abdominal. A gente tem a região dorsal, que é as costas, e a região abdominal, que é a região do abdômen. E as glândulas mamárias, elas sempre vão estar posicionadas na região abdominal. Independente da quantidade. Vão ter animais que vão ter um par, e vão ter animais que vão, e como o homem, né? E vão ter animais que vão ter até 12 pares, como no caso do rato, tá? Então, isso depende de animal para animal, a quantidade de glândulas mamárias. Vamos ter também as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas e as glândulas odoríferas também. Eu vou falar um pouquinho mais delas. E alguns vão apresentar os anexos da pele. Esses anexos são o chifre, as garras, as unhas, os cascos e os espinhos. Tá bom? Então, esses são anexos da pele também. A queratina, gente, ela é importante, o nosso corpo é coberto por ela, porque ela vai proteger contra o calor. E ela que vai dar origem às nossas unhas, né? No caso aqui a gente tem unha, e no caso de outros animais eles têm os cascos, vão ter as unhas, e os cornos e os chifres também. Então, as nossas unhas nada mais é do que queratina. Vocês percebem que a nossa unha é diferente da nossa pele. Porém, é queratina. Tudo isso é queratina. Cabelo é queratina também. Vou entrar um pouquinho... Uma característica também do grupo de mamíferos é a presença de células adiposas. Células adiposas, gente, nada mais é do que células de gordura. Essas células de gordura, elas ficam embaixo da camada da pele, tá bom? E elas são importantes porque elas promovem o isolamento térmico. Então, a camada de gordura, ela é importante porque ela impede que o corpo perca calor para o ambiente externo, tá?
perca energia para o ambiente externo. Porque o nosso corpo, o corpo dos mamíferos, ele tem um metabolismo que vai trabalhar independente da temperatura externa. Como eu falei para vocês, eles são endotérmicos. Só que eles também produzem energia. Dentro do nosso corpo, a gente também produz energia. Ao queimar nutrientes, ao queimar calorias, ao queimar açúcares, tá? Então, isso vai sendo produzido energia dentro do nosso corpo, pelas mitocôndrias. Para a gente não perder tudo isso para o ambiente externo, a gordura, ela isola também essa energia, tá? Então, é uma característica também importante no grupo dos mamíferos. A gente também tem a presença das glândulas sudoríparas, e a gente conhece muito bem, né? Nós que somos brasileiros e somos cariocas, principalmente, é a glândula do suor. E tem gente que fala, eu queria poder não suar. Não, gente, suar é importante. Por quê? As glândulas sudoríparas, elas vão ajudar ao controle da temperatura. Então, quando tá muito calor, que é o caso da gente que vive aqui no Rio de Janeiro, a gente tem dias muito quentes. Então, o que o nosso corpo faz é liberar, né, essa água para tentar fazer com que a temperatura do nosso corpo seja regulada. Porque ele tá vendo que tá muito quente. Então, vamos tentar regular a temperatura do corpo. Por isso que as glândulas, elas são liberadas, tá? As glândulas sudoríparas. A gente também tem as glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas, gente, é aquelas que vão produzir o cheiro, que vão produzir óleos. E essas substâncias que vão produzir óleos, elas servem para hidratar a nossa pele e os pelos. Então, meninas e meninos que têm o cabelo oleoso, são as glândulas sebáceas que estão produzindo óleo, que têm o rosto oleoso, né? Então, são as glândulas sebáceas. Ah, mas meu rosto é muito oleoso. Você tem que hidratar o seu rosto para que o seu corpo não entenda que ele tem que produzir mais óleo. Porque a produção de óleo, gente, pro corpo é para hidratar a pele. Então, se a pele não está hidratada, ele vai tender a produzir óleo para poder suprir o que não está legal. Então, se minha pele está seca, ele vai tentar hidratar. E a tentativa de hidratação deles é através dessa produção de óleos, tá? A gente também vai ter as glândulas odoríferas. As glândulas odoríferas, e a gente já pensa logo no gambá, né? O gambá, ele solta um odor. E não só o gambá possui isso, a gente também possui essas glândulas odoríferas, e todos os mamíferos também possuem. A diferença é o quando usam, né? Essas glândulas odoríferas, e a gente mascara esse cheiro. Elas são a substância de cheiro. Então, é o que o nosso corpo vai liberar de cheiro. Serve tanto para atração sexual, no caso dos animais, serve para questão de território, para comunicação e para defesa, como é o caso do gambá. Tá? Então, às vezes, eles liberam essas substâncias. O gambá, no caso, libera, que é para quê? Para conseguir distrair o predador e ele conseguir, fugir. Outros animais utilizam para comunicação. Outros animais utilizam para atração sexual. Então, para atrair a fêmea, esse cheiro, esse odor, para a fêmea se sentir atraída, tá bom? E para questão de território também, né? Porque aí passa ali, você sente que aquele local já foi marcado. Então, os outros animais, né, eles entendem que esse local aqui já tem um grupo de animais aqui, nós não podemos ficar aqui. E aí é onde entra o sistema nervoso, né, dos animais, dos mamíferos. É um sistema nervoso extremamente complexo, é o mais complexo de todos os grupos, porque a gente vê que é um sistema bem detalhado, o cérebro e o cerebelo são bem desenvolvidos. A gente acredita que eles têm esse bom desenvolvimento deles confere a eles, né? Ajuda eles a terem a inteligência, a capacidade de memória e a capacidade de aprendizagem. Por exemplo, um cachorro. O cachorro é capaz de aprender. Por imitação, através de recompensa, mas ele é capaz de aprender. Ele é capaz de aprender por quê? Porque mamíferos, ele é bem desenvolvido, tá bom? Então, os animais, os mamíferos, eles são inteligentes.
Eles têm capacidade de memória. Já ouviram falar de memória de elefante? E sim, os animais eles têm essa capacidade por conta desse sistema nervoso bem complexo. Imaginem, a gente tem um sistema nervoso bem complexo. Os animais, os mamíferos, eles têm um sistema nervoso parecido com o nosso, tá? Então, eles têm um sistema nervoso bem complexo também. Eles vão possuir o ouvido interno, o médio e o externo. A nossa orelha tem o ouvido externo, tem o médio e tem o interno, tá? Eles são também os sentidos. Os olhos são bem desenvolvidos, os olhos de mamíferos. Alguns, não são todos, vão conseguir diferir as cores. Então, a gente, por exemplo, né, a gente consegue enxergar as cores. A gente tem o espectro de luz todo que a gente consegue identificar. Então, a gente consegue ver do verde, do azul ao vermelho. A gente consegue enxergar todas essas cores. E eles também... Eles utilizam, né, esses olhos bem desenvolvidos para auxiliar a orientação e a busca de alimentos. Fica muito mais fácil você ver o animal, você ver a sua presa e você conseguir, ou você ver o seu alimento e você conseguir ir atrás. O olfato deles também é bem desenvolvido para alguns, para outros nem tanto, mas o olfato de maneira geral é bem desenvolvido também, o que ajuda também na captura de presas e de alimento. A audição ela vai auxiliar na comunicação e na vocalização. Isso é importante porque é a maneira que eles vão perceber o meio ambiente, tá? Então, a comunicação é importante para eles, tá? E a vocalização também. Muitos animais se comunicam através da vocalização. Isso tudo é possível por conta da audição. Muita gente não consegue falar, não é porque a pessoa é muda, mas porque ela não consegue ouvir, tá? E isso porque você não ouviu, você não sabe como é o som para você poder imitar. Vamos agora para o sistema digestório. O sistema digestório dos anfíbios, dos mamíferos, desculpa, ele começa na boca, com a atuação já de glândulas salivares, né? Então a gente tem aqui a boca com os dentes, com a língua, e aí vai descendo até chegar ao reto. Alguns animais, a maioria, na verdade, a maioria dos mamíferos vão possuir o ânus e outros não. A gente vai ter a cloaca ainda, tá? Que são os animais mais assim, são os mais próximos ainda, são os mamíferos mais basais, para não falar primitivos. Não são primitivos, eles são mais basais. Numa escala evolutiva, eles estão mais perto da base. E a gente tem os mais evoluídos aqui, que são o grupo dos primatas. Tá bom? Então, a gente tem e essa atuação é importantíssima, porque aqui já acontece a quebra de enzimas para digestão. A gente tem que os mamíferos eles podem ser herbívoros, eles podem ser onívoros ou eles podem ser carnívoros. Herbívoros é que se alimentam de plantas. E aí de plantas tá sendo bem geral, eu vou incluir frutas, eu vou incluir sementes e eu vou incluir a própria folha. A gente tem os onívoros. Os onívoros é aqueles que se alimentam tanto de carne quanto como também se alimentam igual herbívoros. Frutas, verduras, legumes, folhas, tá bom? E temos os carnívoros, que são carne. E a gente tem os tradicionais exemplos, né? Os carnívoros a gente tem a onça, o leão, o gato, o lobo. A gente vai ter esses exemplos desses animais carnívoros, que se alimentam de carne. E a gente tem os onívoros. No onívoro a gente tem um exemplo clássico, que é o ser humano, tá? Então, a nossa dentição, inclusive, obviamente que assim, a gente já mudou muito a nossa dentição, mas a nossa dentição, inclusive, é por causa da nossa dieta. A gente tem características de dentes, tanto dos herbívoros quanto dos carnívoros, tá? E os herbívoros são também os clássicos, a vaca, o cavalo, a ovelha, tá? Os onívoros também têm os porcos também são onívoros, eles têm a dieta variada. E aí, gente, como é que acontece, né, a absorção dos alimentos? Cada um, por ter uma dieta diferente, o seu organismo vai ter particularidades. Entenda, o sistema digestório de um herbívoro não é e nem pode ser igual ao sistema digestório de um carnívoro, porque eles estão consumindo alimentos diferentes.
que são metabolizados e são absorvidos de maneira diferente. Então, o sistema digestório de uma vaca não é igual ao de uma onça, tá bom? Existe uma grande diferença. E também é diferente dos onívoros, tá? E o corpo, como é que ele faz? De maneira geral. O corpo ele vai absorver os nutrientes e quando chega no intestino grosso, ele vai absorver o máximo de água que ele puder. E o que sobra, ele vai transformar nas fezes. Então, gente, é importante beber água, né? Ah, os alimentos possuem água? Possuem. Mas a alimentação, a gente vai ver um pouco mais na próxima aula, quando a gente vai falar de sistema digestório, que também é o trabalho de vocês. A alimentação ela é importante, porque os alimentos eles possuem água, ok. Só que não é... Os alimentos que são processados, que são industrializados, eles são mais ressecados por eles serem processados. Isso aí faz mais mal à nossa saúde. Então, uma alimentação que a gente não... Uma dieta que a gente não bebe água constantemente, isso acaba atrasando o trânsito intestinal. Então, o nosso intestino ele não consegue absorver água e continuar fazendo com que as fezes possam continuar caminhando até chegar ao ânus, ao reto e serem defecadas, tá? E no caso dos que não têm o ânus, né, não vão acontecer na cloaca, mas eles também liberam as fezes. Sistema respiratório, como eu já falei, exclusivamente pulmonar, mesmo nos aquáticos. Então, mesmo os animais aquáticos lá bonitinhos, as baleias e os golfinhos e as focas e as orcas e as lontras e os leões marinhos e os... Acho que são... E todos eles respiram pulmonar, tá? Tem respiração pulmonar. Então, a respiração, de maneira geral, ela vai começar pelo nariz e pela boca. Ela vai chegar até os bronquíolos. Então, tem todo um caminho também que a gente vai aprender um pouco melhor. Chegou nos bronquíolos, gente, que vem depois dos brônquios. Chegou lá. Eles vão ser liberados nos alvéolos. E é nos alvéolos que a gente vai ter as trocas gasosas em oxigênio e gás carbônico, que é o gás carbônico que o corpo está retornando através do sangue venoso e o oxigênio que está entrando. Então é ali que acontecem as trocas. Então o gás carbônico é liberado na nossa expiração e o oxigênio é inspirado na nossa inspiração. E a gente também tem a característica do músculo, do diafragma, que eu falei que é um músculo que atua no sistema respiratório. O diafragma, gente, coloca a mão aqui na barriga de vocês, embaixo assim, inspirem agora. Expirem. Vocês vão ver que esse músculo aqui, ele trabalha diretamente nesse processo de inspiração e expiração, tá bom? É um processo importante, inclusive quando a gente tá com soluço, as pessoas falam que é uma distensão do músculo diafragma. Ele tá no movimento assim, fazendo movimentos errados. E a gente tem o tão famoso sistema circulatório, né? Que já é um sistema que a circulação é fechada, dupla e fechada. E completa, desculpa. Vai apresentar as 4 cavidades, então tá bem separadinho. O sangue venoso do sangue arterial, ele é bem separado. E isso é importante porque você não contamina o sangue arterial, né? O sangue venoso, você não, ele chega no corpo, chega no coração e é passado pro pulmão. E o sangue arterial vai pro corpo, já cheio de oxigênio. As veias e as artérias também são características do sistema circulatório e elas são importantes para a circulação. Elas ajudam na circulação do sangue no corpo, as veias e artérias. A gente tem outros vasos também que vão ajudar, mas as artérias são os principais, tá? Aí a gente entra então no sistema excretor. Como é que eles excretam, né? Ai, meu Deus, desculpa. Os resíduos do seu corpo. O principal eliminado é a ureia, através da urina. Então, é o principal resíduo que os mamíferos liberam. E os mamíferos, eles vão apresentar um par de rins, né? A gente tem os 2 rins.
eles vão produzir a urina. Então, todos os mamíferos vão ter 2 rins, tá? Para produzir a urina. Então, ele já tem a urina. E aí, a gente entra, então, no sistema reprodutor. E aqui é onde a gente vai ver uma diferenciação e uma classificação dos animais. Que a gente vai diferenciar um pouco mais. Eles são dioicos, como eu já falei. Então, a gente tem a fêmea e o macho separados, em corpos separados. A fecundação é interna. Todos são vivíparos? Não. Nem todos são vivíparos, gente. A gente vai ter a classificação de monotremados no livro de vocês, na página 307. A gente tem os monotremados. E esse é o grupo que coloca ovos. São os ornitorrincos e as equídenas, tá? Então, é o grupo que coloca ovos. Então, por deles, eu não posso falar que os mamíferos são vivíparos, porque os ornitorrincos e equídenas colocam ovos. Mas os filhotes se alimentam do leite da mãe. Eles não vão possuir a mama. As glândulas mamárias deles são espalhadas no abdômen. Então, a mãe fica deitada. E os filhotes, eles vão lambendo o que vai escorrendo. A gente depois vai ter os marsupiais, que são marsupiais por que isso? Porque eles vão ter uma fase do desenvolvimento deles dentro do corpo da mãe. Só que chega um momento que eles nascem meio de maneira prematura. Só que eles nascem e eles terminam de crescer e se desenvolver dentro dessa bolsa. Como é o caso dos cangurus, como é o caso dos gambás, tá? Esses são exemplos de marsupiais. Marsúpios, porque o nome dessa bolsa é marsúpio, tá? E a gente tem os placentários, que já são os clássicos, se desenvolvem na placenta. E aí ocorre dentro do corpo da mãe, que é a maneira que ocorre no ser humano. Entendam que cada gestação no grupo dos mamíferos, ela não é igual. Tem gestações que vão meses e chegar até ano, tá? Então, também não é um padrão. Cada grupo é um grupo. Assim como, além do tempo de gestação, o que também não é padrão é a quantidade de filhotes. Tem uma quantidade muito grande de filhotes e tem grupos que não vão ter uma quantidade muito grande de filhotes, que normalmente vai ser poucos filhotes que vão ser gerados numa gestação. E aí a gente entra naquela parte final, né, que é a importância do grupo dos mamíferos, né? Os mamíferos, gente, eles são extremamente importantes e todos eles vão ser, e eu nunca vou me cansar de dizer isso, eles são importantes na teia alimentar. Eu falo cadeia, porque cadeia parece que é uma coisa linear, e não é linear, né? É uma teia porque a alimentação, você pode comer outras coisas diferentes, não só um tipo de alimento. Então, os mamíferos são importantes, desde os herbívoros até os carnívoros de topo, tá? Então, muitos deles ajudam no controle populacional de insetos, por exemplo. Insetos, eles são um grupo de animais que se reproduzem muito fácil. Então, se não fossem alguns animais, que se alimentassem deles, a gente teria um mundo tomado por insetos. E isso também tem a ver, gente, com o número, com a questão dos filhotes gerados. Assim como as aves, eles são polinizadores, como é o caso do morcego. Alguns morcegos, eles são polinizadores. E dispersores de sementes. Muitos animais, muitos mamíferos, eles comem a fruta e eles dispersam sementes, como é no caso da lobeira, né? Que o lobo, ele se alimenta desse fruto. E esse fruto, a semente, ela é toda especializada para poder conseguir sobreviver, né, ao suco gástrico do lobo. Então, quando ele defeca, ela tá pronta para poder ser semeada. Então, assim, ela vai poder nascer depois que ela passa pelo trato intestinal do lobo. E isso outros animais também, tá? São dispersores de sementes.
As espécies semifossoriais, gente, elas ajudam na qualidade do solo. Então, assim como as minhocas, essas espécies também, elas, por estarem fazendo buracos no solo, por estarem, né, urinando no solo, garantem a qualidade do solo, uma boa qualidade do solo para a plantação, porque estão aerando. Muitos dos mamíferos são criados como cobaias, e essas cobaias são importantes para a indústria médica e farmacêutica, porque são testados nesses animais os produtos que nós usamos. Então, para saber se um produto vai ser ruim ou não para o nosso uso, primeiro eles utilizam esses animais como cobaias, porque como a gente tem características muito parecidas, eles fazem esses animais em laboratórios e testam nesses animais para saber qual resultado vai ser nesses animais. Depois de saber que nesses animais foi positivo, aí eles vão tentando chegar mais próximo até chegar no homem, tá? No homem é tudo certo nos animais. A pele deles também, muitos animais, principalmente a onça, a tigre, né? É usada como roupas, tapetes, bolsas. Então também tem esse uso de estético, tá? Para os animais. Além da caça, né? A caça ela é liberada em alguns países. Inclusive na África tem alguns safaris que a caça é liberada. Então você paga para ir lá matar os animais. Eu não concordo, mas é uma particularidade minha, tá? E desculpa. Isso acontecendo, gente, é também pro prazer do homem, tá? Desculpa. Eles são importantes para nossa alimentação, então a gente tem a criação também de animais importantes para nossa alimentação, como é o caso do boi, da vaca, né, que dá leite, que dá carne. Então, também é importante para o homem por causa disso. Além disso, gente, a gente tem que parar para pensar que as nossas ações, elas vão refletir, vão ter reações. O que o ser humano tem feito ao longo dos anos, desde que o mundo, a gente tem grandes estragos, tá? Descontroladamente. E com isso, quem tem sofrido muito são os mamíferos de porte, que são o que a gente chama de animais grandes, né? São as onças. No nosso caso aqui no Brasil, a gente tem tido uma perda muito grande da Mata Atlântica. E infelizmente, gente, a gente não encontra mais onça com facilidade. A onça pintada. Pra vocês terem noção, para uma onça viver é necessário um espaço muito. Não tem mais tanto. Antes era tudo junto, né? Ali no nosso litoral brasileiro. Agora tem fragmentos. Projetos de refaunação. Aqui no Rio de Janeiro mesmo a gente tem na Floresta da Tijuca um projeto de refaunação. Eles estão começando a colocar macacos lá, os bugios. Em outros lugares também a gente tem a implantação de antas, porque o nosso Rio de Janeiro tem uma fauna assim muito rica. Fauna são os animais, tá? A gente tinha uma fauna muito rica e a gente tem perdido isso. Então vamos nos atentar, tá? Às nossas atitudes, porque elas têm uma reação. E olha só, os mamíferos são o mesmo grupo que o nosso. A gente tá no mesmo grupo que o deles, né? A gente doa esse cuidado. Então, para finalizar, gente, eu vou pedir que vocês façam, como a gente já tem feito até então. Eu tenho ficado muito contente com os resultados. E vou pedir que vocês continuem fazendo, que é procurar uma curiosidade sobre o grupo dos mamíferos. E dos mamíferos é o que mais tem curiosidade, porque é um grupo super diverso, com várias espécies. Então, e que vocês tragam pra mim, tá? Os mamíferos também, gente, só uma última coisinha. Todos eles vão ter os 4 membros, que são as 2 pernas e os 2 braços, membros posteriores e inferiores. Alguns sofrem adaptações, como é o caso e dos animais aquáticos, tá? Mas eles continuam tendo a mesma origem, os membros posteriores e os membros anteriores. Então, fica esse dever para casa para vocês. Eu espero que isso tudo passe logo, tá bom? Fiquem com Deus, beijos.